Bom, gente, bom dia de novo. Agradecer o convite, iniciar agradecendo o convite que o Ed Carlos nos fez. Uma satisfação, um prazer estar aqui na comunidade de Rondonópolis, aqui no Mato Grosso. Mais uma vez, graças a Deus, tenho vindo com bastante frequência. Acho que 2 meses atrás eu estava lá em Nova Mutum. Então, para mim é sempre uma satisfação bastante grande. São 25 minutos, eu tive que fazer escolhas em relação a esse tema. E a minha escolha, então, foi em 25 minutos apresentar aquilo que eu considero mensagens importantes para entregar para vocês. Algumas estratégias, falar de alguns princípios, entre eles maximizar a ingestão, minimizando o tempo, porque a gente está focando em produção a pasto, em lavouras de carne, produção a pasto principalmente, então o foco da minha apresentação está nisso. Para produzir carne a pasto, a gente vai trazer um novo conceito, que é um conceito de minimização de tempo na operação, e tempo significando pastejo. Depois nós vamos falar sobre a questão de impactos ambientais, porque isso é uma questão que vai nos pegar, muito já está nos pegando, e finalmente a questão, uma finalização com uma mensagem em relação ao planejamento desses sistemas, né? Então eu vou transitar entre alguma coisa assim mais científica, passando por algo assim um pouquinho técnico, às vezes vou para o prático e volto de novo. Então a questão é a mensagem que eu vou passar para vocês. E as mensagens são pilares, princípios de manejo e de construção de ganho de peso nos sistemas pastoris. Essa aqui é uma foto de Rondonópolis, há cerca de uns 2, 3 anos atrás, propriedade do Sr. Nelson Policial, para falar sobre lavoura de carne. Cruzamento industrial, pastoreio rotatino, que está sendo trazido aqui pelo GPIS, pelo grupo do professor Ed Carlos, esse conceito de manejo, né? Passos de Mombaça, para a gente falar sobre lavouras de carne. Lavouras de carne, na prática, é isso que vocês estão vendo, isso seria uma imagem. Pastos de excelência, genética de excelência. Isso é lavoura de carne, significa olhar pastos com o mesmo nível de profissionalismo de quem olha lavouras de grãos. Mas esse é um olhar, né, prático, da prática. Se você olhar lavoura de carne por trás disso daí, esse é o sistema da lavoura de carne. Me perdoe que está em inglês, é só para ilustrar vocês, né? Isso aqui é o ganho de peso, ADG. O ganho de peso daquela foto vem de um monte de processos. Um monte de coisa que acontece dentro do rumen do animal, fora do rumen do animal, genética, consumo, qualidade de forragem, topografia, quilômetro caminhado, água. Esse troço todo se junta para lá no final a gente ter a saída de tudo isso que é ganho de peso. Então, do ponto de vista científico e de estudar essas coisas, a gente tem que acompanhar cada um desses quadradinhos para saber como é que chega no final com ganho de peso em pasto. E para um trabalho muito recente, isso aqui vai ser minha última lâmina em inglês, me perdoe só por isso, mas ele é muito recente, esse trabalho que nós produzimos lá no Sul, fazendo uma meta-análise de experimentos em pastejo, relacionando consumo predito com consumo avaliado em experimentos de pastejo, tudo isso para explicar para vocês que qualidade de pasto afeta ganho de peso em 12% de todo o ganho de peso. Do ganho de peso, 13% vem da estrutura do pasto e do processo de captura. Qualidade mais biomassa, estrutura e ingestão é 30%. O resto é outra coisa. E muitas vezes que você nem manipula. Tempo, temperatura, caminhada. Isso é lavoura de carne por trás da foto. Muito bem. Quais são nossas condições de produzir lavoura de carne no Brasil? Eu gosto desse slide porque ele mostra da esquerda para a direita, né? Meu colega gaúcho ali, ó, do Colorado para o Grêmio. É um slide antigo, porque aqui o Grêmio era o melhor, tá? Vai para a direita. Vocês veem no Brasil, né, aonde você pode fazer lavoura de carne barata, que é condições de clima favoráveis para crescimento vegetal. Aonde está azul é bom e aonde não é azul vai diminuindo
para a situação ruim. Então, isso aqui é o slide com a seguinte mensagem: estamos com a faca e o queijo na mão, sempre tivemos, né? Como diz, né, o Ed Carlos, Deus nos colocou aqui um lugar que nós temos. Se a gente vai reclamar de seca, só pode reclamar se a gente não olhar alguns lugares do mundo aí, que aquilo é seca mesmo, seca de anos, seca de sempre, de todo sempre. Nós temos toda a condição de produzir biomassa no Cerrado, no sul do Brasil. Então a gente pode fazer, e nós somos um dos poucos lugares do mundo aonde se pode fazer lavoura de carne. Nós temos essa capacidade, esse potencial edáfico. A gente pode ter um mar de oportunidades. Um monte de variedades tropicais, temperadas, quase tudo pode ser usado no Brasil, diferentemente de outros países. E além disso, que é uma preocupação bastante importante hoje, é competição de gado com alimentação humana. Tem muito debate sobre isso em nível internacional, e nós somos um país em que se usa muito pouco alimento que compete com nutrição humana. Mas ao mesmo tempo, né, como eu tenho visto, pelo menos aqui no Mato Grosso, né, uma expansão muito forte de uso de suplementação, que eu diria assim, de certa forma, vou chamar de pouco cuidadosa, né, é preciso levantar assim, um sinalzinho, né, amarelo, para cuidado com composições de suplementos que venham a competir com nutrição humana. De forma geral, os ruminantes estão muito bem nesse aspecto, porque somente 86%, somente o inverso disso, 14% da alimentação de pecuária, que vai além de ruminantes, né, compete com nutrição humana. Então, pecuária de pasto, que é a característica do Brasil, desse ponto de vista, está muito bem dentro do cenário internacional. Um outro ponto importante que a gente tem que pecuária ao mesmo tempo de maximização de lucro, é entender, e aqui eu uso um trabalho que é bastante conhecido sobre a questão do pasto. Todo mundo fala que o pasto é a forma mais barata, sem dúvida que é, mas aqui tem números, né, comparando dieta de coxo versus dieta de pastagem, da esquerda para a direita. O custo relativo da dieta do animal aumenta, né, vai em 2,5 vezes mais, quanto maior a quantidade de coxo dentro da dieta do animal. E sistemas de produção, ali está os Estados Unidos, Dinamarca, né, Holanda, etc. Da esquerda para a direita, você vem em direção à Austrália e Nova Zelândia, que são sistemas pastoríços. Quanto mais pasto na dieta dos animais, menor o custo e mais competitivo é a sua produção, né? Mas a outra coisa interessante também, nesse caso aqui são dados para a produção de leite, né? Quanto mais pasto na dieta dos animais, também se você analisa o ciclo de vida completo desses sistemas de produção, as emissões de CO2 equivalentes são menores nos sistemas pastoríços comparado aos sistemas quanto mais coxo dentro da dieta do animal. Vamos passar agora para o que muda, e aí eu vou construir agora uma novidade, um conceito novo de manejo para esses sistemas, né? O que muda para além das tabelas de requerimento nutricional, que eu vejo que é um pouco quando o pessoal se perde no ramo da nutrição animal, no ramo da zootecnia, da agronomia, da veterinária, quando vai entrar para o lado da pastagem, certo? Que é como ter esses requerimentos, como associar isso a uma situação de pastejo. Porque os requerimentos nutricionais, eles são quase todos avaliados no sistema, vamos dizer assim, controlado sob coxo. E quando entra o pasto, tudo aí, aquelas tabelas começam a ter problemas ali. O que acontece nisso aí? E como construir essas lavouras de carne? Então, uma primeira mensagem para construir essas questões no ambiente pastoril é a questão relacionada à eficiência de colheita do investimento aportado. Eu uso essa meta-análise de pastagens tropicais, que ela me ajuda bastante, para passar a seguinte mensagem. Primeiro, quando a gente fala da lavoura de carne, é pasto no seu top, e não está faltando nada, né, do ponto de vista nutricional. Pastagens adubadas, cada quilo de nitrogênio, usando o exemplo do nitrogênio, produz 25 quilos de matéria seca de pasto, produz 1,5 kg de peso vivo e produz 11 quilos, quase 12 litros de leite, né? Isso é uma relação que eu venho
a cada semestre com meus alunos, independentemente do custo, né, do nitrogênio alto, da pecuária baixa, ou inverso, sempre isso aí fecha muito tranquilo. Só que você precisa colher isso. E para colher isso, eu trago um exemplo da Nova Zelândia, né, com cordeiros, que é só para exercitar o raciocínio. Aqui vocês têm cordeiros que vão do desmame de 30 quilos ao abate 40 quilos, ele tem que percorrer 10 quilos, certo, para ser entregue, num ritmo de ganho de peso. Olhem só os 100 gramas e os 300 gramas. Os 100 gramas por dia é o bicho que está apertado numa lotação, certo? Ele está ganhando 1 quilo por dia por causa que ele está restrito na ingestão, porque tem muita lotação, mais lotação do que deveria ter. Então, ele consome 100 quilos de pasto para transformar 10 quilos de carne e ser vendido. Se o mesmo animal, se ele é trabalhado no manejo de pastagem de forma a ter máxima ingestão do pasto, e ao invés de 100 gramas ele está próximo do potencial genético dele, 300 gramas por dia, ele passa por um ganho de peso não de 1 quilo por dia, mas de 1,7 kg. Cada dia ele ganha 70 gramas a mais. Ele faz esse percurso de 30 quilos a 40 em 33 dias. E em 33 dias, né, comendo mais, né, ele consome então 55 quilos de matéria seca para percorrer os mesmos 10 quilos, de 30 a 40. Então, isso é uma forma de eu falar para vocês sobre que cada dia num pasto o animal tem que estar no máximo ganho de peso e não mais ou menos, porque cada dia que ele está lá no mais ou menos, ele consome pasto que não converte em ganho de peso e gasta, é um animal ineficiente. Uma outra forma agora de mostrar, impossível você está marcando errado, mas já vou terminando. Outra forma de mostrar essas dificuldades, né? Isso aqui é um trabalho, eu vou usar o gado de leite para fazer essa explicação, né? Um animal, quando você trata ele 100% no coxo, ele em 260 minutos, ele consome os requerimentos que ele precisava. Se ele tiver que buscar a mesma coisa no pasto, ele leva mais de 500 minutos para buscar a mesma coisa. Isso é para ilustrar que o problema de animal no pasto, muito é tempo. Pouca gente fala, todo mundo fala de FDN, fala de proteína, ninguém fala de tempo. Então, animal no pasto, e o tempo vai desenvolver o conceito que eu quero trazer para vocês. Então, o tempo de alimentação é muito diferente para atingir os mesmos requerimentos nutricionais. E esse aqui é um trabalho ali que está em gramas de proteína bruta por metro quadrado, uma relação de qualidade por volume, né? Como é que está a concentração de proteína bruta dentro do coxo versus a concentração do pasto. O do pasto é extremamente diluído. Não é que não tem proteína, não é que não tem qualidade, ele é extremamente diluído. Por isso que o animal perde tanto tempo para ir colher. Então, esse conceito do tempo, ele não está integrado dentro dos princípios de manejo, da maior parte dos princípios de manejo que são falados. E por isso, então, a gente desenvolveu desde 1995 o conceito do manejo em pastoreio rotatino, que é um manejo que a gente visa minimizar o tempo dos animais, maximizar a ingestão de nutrientes, minimizando o tempo. Aqui tem um exemplo com vários de equipamentos que a gente controla todo o comportamento digestivo do animal. Isso aqui é só para ilustrar que a gente tem vários experimentos de entrada, de saída. A gente transforma isso tudo em metas de manejo de pasto, alturas, por exemplo, de altura de entrada, altura de saída, mas sempre maximizando a ingestão por unidade de tempo. Não posso entrar em detalhes nisso, né? Mas isso aqui é um trabalho que a gente testou, foi publicado agora em 2021, numa revista importante, que a gente comparou essa proposta do rotatino visando minimização de tempo versus o rotativo tradicional e clássico, né? E nós verificamos que no rotativo clássico, você consome 34 quilos de matéria seca para fazer 1 quilo de carcaça. Aqui é carcaça, não é peso vivo. E no caso do rotatino, 19 quilos de matéria seca para fazer não é a mesma quilo de carcaça, mas vamos chamar de quilo de carcaça. E com um ganho, com um gasto, né, de 50 centavos de dólar por quilo versus $1,40 por quilo de carcaça. E emitindo 62% menos de metano. Isso aqui resume bastante do que eu quero repassar para vocês. A gente tem não somente produzir lavouras de carne de pasto, mas o pasto ele tem que se demonstrar eficiente com baixo custo, alta eficiência e com baixa
emissão de metano, por exemplo, em relação à produção. Então, isso aqui são exemplos, eu vou ter que passar rápido, né, de ganho de peso, são estudos com médias de 15 anos de ganho de peso. Dificilmente vocês vão ter experimentos com 15 anos de ganho de peso. A gente ali aponta quais são esses estudos, né, mostram exatamente qual é a altura ótima de uso do pasto para maximizar ganho de peso. A gente está demonstrando ali que você consegue com pastos, nesse caso aqui são pastos do Rio Grande do Sul, que são de melhor qualidade, porque são pastos de inverno, mas a ilustrar para vocês que nós conseguimos quase 1,1 kg por dia, 100% pasto, em média de 15 anos, num experimento que a gente roda pasto com lavoura de soja. Ganhos por hectare na ordem de 450 kg de peso vivo por hectare. E essas mesmas alturas são aquelas que minimizam as emissões de metano por unidade de ganho de peso. Então, esse juntar de ganho de peso com emissão de metano, isso tem que ser decorrente cada vez mais nas nossas conversas daqui em diante, né? E para finalizar, então, né, aqui vocês têm uma imagem das emissões de metano de um satélite. Hoje você consegue transformar imagens satelitárias, né, em visualização de metano. Da esquerda para a direita são os problemas, né, de metano. E veja o Brasil lá. Metano, hein? Metano. Não tem um vermelhinho em cima, né? Mas a gente está nesse jogo e é complicado ele, né? Então o metano tem várias origens, dependendo do país tem as suas coisas, né? E aqui uma nota sobre a COP26, né? Que é o que eu estava introduzindo, né? Essa comparação de gado com carro, isso é a pior coisa que pode acontecer, né? E em relação a gente estava até jantando ontem lá com o Ed Carlos, né, falando sobre veganismo e essas coisas que estão acontecendo agora, né? Eu estava ilustrando num dos trabalhos que a gente tem, né, sobre esses jovens que estão decidindo não comer carne para salvar o planeta em relação a isso tudo. Aí eu perguntei na mesa, você sabe quanto ele está salvando o mundo deixando de comer carne, né? E o pessoal não tem ideia disso, né? Então eu vou passar para vocês, porque eles acharam interessante o que eu coloquei. A pessoa passar um ano todo vegano, vou colocar de outra forma. Esse jovem tem que passar 2 anos vegano, sem comer carne nenhuma, para abater uma única viagem dele para Disney, de avião. Em 1 ano de vegano, você economiza 800 quilos de CO2 equivalente. E numa viagem internacional, você gasta, cada um que está sentado no avião, gasta 1,6 toneladas de CO2 equivalente. Então, isso é uma piada. Eu sempre digo, a gente sempre tem na universidade as pessoas que fizeram essa decisão. Eu digo, pode ser vegano, não tem nenhum problema, só não diz que vai salvar o planeta do metano sendo vegano. Vai encontrar uma outra coisa, por isso não. E metas para reduzir metano em manejo de pastagem, a gente publicou recentemente um trabalho, e eu falo rapidamente para vocês, não vou explicar, 700 gramas por dia. 700 gramas por dia, média anual de ganho de peso em pastagem, é a média que minimiza a quantidade de metano por unidade de ganho de peso. Então fixem nesses números, né? A gente publicou isso recentemente, e é uma meta, se você estiver interessado em vender, digamos assim, a sua produção em relação às emissões de metano, essa é uma meta a partir do qual, se é 800 gramas, 900, 1 quilo, aí tudo não importa. Agora, antes de 700 gramas por dia, o seu sistema provavelmente é emissor. Finalizando também, isso aqui é sobre bem-estar animal. Por quê? Porque esse é um trabalho de 2 meses atrás, nós publicamos numa revista internacional também, sobre bem-estar animal, comparando a proposta do Rotatino, que é deixar os animais numa ingestão próxima do natural, sem forçá-los a comer mais baixo, num rotativo, por exemplo, e comparado com o rotativo clássico, onde os animais expressam mal-estar por serem obrigados a comer partes das plantas que eles não queriam. Essa é uma das primeiras comprovações que existem na literatura mundial e vai colocar em xeque muitas dessas propostas de manejo que andam pipocando por aí, né? Que chamam de... tem vários nomes, tem Voisin, tem holístico, tem regenerativo, tem cell grazing,
tem Santa Maria, tem um monte de nomes, invariavelmente todos eles forçando os animais a comerem coisas que eles não gostariam de estar comendo. Quando você faz isso, você mede os metabólitos sanguíneos e os metabólitos demonstram que os animais estão em mau estado. Então, para finalizar rapidamente, finalizando sobre planejamento, o design, como eu aplico isso tudo nos sistemas de produção, né? Então, na nossa proposta dessa visão da produção a passo, tudo começa no bocado, né? São os tijolos, é o início do ganho de peso, é o bocado a bocado, é assim que se constrói ganho de peso, né? E depois, né, nessa engenharia da produção de sistemas, né, você tem que fazer o planejamento, argumento espaço-temporal, que é onde ficam as coisas, onde é que estão as glebas, que passos tem, até fazer esse design. E isso é um processo de construção importante, de planejamento dentro da propriedade, que eu tenho visto no Mato Grosso, dando um exemplo bem geral assim, pouca diversidade de pastos dentro dessa construção. Tá? E excesso de uso, eu diria, de suplementação. Né? Então, assim, são esses planejamentos. Essa aqui é uma tese recente que a gente trabalhou junto com um grupo francês, lá de Toulouse, do INRA lá de Toulouse, sobre como fazer esses planejamentos junto ao produtor rural, né? Então não vou entrar em detalhes, né? Mas esse planejamento espaço-temporal, a gente tem que exercitá-lo, ele é muito importante porque isso significa fluxo de caixa, isso significa planejamento forrageiro, tapar furos, né, de produção de forragem ao longo do ano. Isso aqui foi quinta-feira passada, quinta-feira dessa semana, né, junto com alunos e com produtores rurais, nós temos um jogo sério chamado Cipa Game, que é um jogo, entre aspas, mas é sério, onde a gente joga, isso aqui é uma propriedade verdadeira, essa aqui são as glebas, cada quadradinho desses são 50 hectares, cada cor é um tipo de pasto ou de lavoura, pode ser soja, pode ser milho, né? E os cifrões são os níveis de investimento que os estudantes escolhem para apresentar um projeto para os produtores, um projeto real, e cada escolha tem um impacto financeiro dentro da propriedade. Então esse planejamento, essa estratégia no tempo e no espaço, ela é muito importante de ser trazido para planejamento dentro das propriedades rurais. Tá? Eu acho que agora deu 25 minutos. Então era isso, perdoe que 25 minutos é um tempo curto, então eu escolhi dar alguns princípios para vocês, né, algumas mensagens, e era isso, então muito obrigado, eu fico à disposição.